Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Bom dia a todos. Voltando aqui ao canal para lhes trazer mais uma reflexão rápida, né, que seja edificante a sua vida, o seu coração. Ontem, como eu falei a respeito da diferença da mulher cristã para a mulher feminista, eu coloquei alguns pontos, não coloquei tudo, mas falamos um pouco da diferença das mulheres feministas e cristãs e como as mulheres cristãs estão se comportando nos dias de hoje, né? Estão quase que acompanhando aí as ideias, né? As ideologias das mulheres feministas. Hoje também eu não poderia deixar de trazer aqui uma mensagem, uma reflexão agora a respeito do homem, né? E qual a diferença do homem à luz da Bíblia para o homem machista, né? Eu estarei trazendo uma passagem que se encontra aqui em 1 Pedro, capítulo 3, verso 7, que diz assim: do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Amém? Glória a Deus. Irmãos, a gente pode ver aqui, nessa passagem, para enfatizar, né, que à luz da Bíblia os homens são chamados a protegerem as suas mulheres e que o machismo é um problema social e comportamental nos nossos dias, né? Isso já é algo já bem da antiguidade, mas que continua prevalecendo, né, até os nossos dias, que deve ser repudiados por homens e mulheres, pois homens e mulheres são iguais diante de Deus, gente. Apesar das diferenças propositais entre ambos, pensadas pelo Criador para complementarem seus relacionamentos interpessoais, ambos devem repudiar a questão do machismo e do feminismo. As Escrituras nos ensinam isso, gente. Do Gênesis ao Apocalipse, se a gente for observar, a Bíblia ela nos mostra de forma absolutamente clara, né, que um dos papéis mais importantes do homem é guardar e proteger e livrar as mulheres do mal. Só que nós sabemos que hoje está bem complicado, está bem difícil de se viver, né? O que a gente mais vê hoje, nos dias de hoje, são homens matando suas esposas, maltratando, né? Agredindo fisicamente, verbalmente. E não é só homens lá de fora, são homens cristãos, que se dizem cristãos, que se dizem viver a vontade do Senhor, estão aí rejeitando a vontade do Senhor e fazendo totalmente o contrário à palavra de Deus, ou seja, não estão sendo homens à luz da Bíblia, né? Não estão sendo homens conforme a vontade do Senhor. Por outro lado, gente, existe uma questão de machismo que é importante a gente ressaltar, né? A ideia de que alguns homens se colocam no patamar de machismo por uma postura de proteção à mulher, né? Muitos homens, eles lutam sim para proteger suas famílias, se colocam nesse requisito machismo para que eles possam dar o melhor para a sua família, para a sua esposa. Mas, por outro lado, existem muitas mulheres que elas não aceitam, não, né? Elas ficam furiosas, ou seja, as feministas elas ficam furiosas por saber que os homens as tratam elas como seres frágeis, mais frágeis, né? Mas nós sabemos que Deus nos fez como seres mais frágeis mesmo. Então, por isso, Deus colocou o homem como cabeça da casa, como cabeça da esposa. Ou seja, se a gente for parar para observar, as mulheres feministas, elas não fazem questão desse tipo de tratamento. Até porque, do ponto de vista delas, se consideravam capazes de se defenderem a si mesmas sem a ajuda masculina, o que não é bíblico. E o recado assim que eu deixo para algumas mulheres, apesar de que ontem já foi feita a nossa mensagem para as mulheres, é que as mulheres que elas dispensam os cuidados dos seus esposos, elas parem de bobagem e entendam que proteger a mulher não é um ato machista. Antes, pelo contrário, proteger alguém é uma atitude de amor, afeto e respeito. Então, nesse caso, tem muitos homens que ainda tentam viver, né, a vontade de Deus e proteger
né, as suas famílias, cuidarem das suas famílias. Mas tem homens que usam aí do abuso de autoridade, eles usam da autoridade que está expressa lá na Bíblia para querer machucar, para querer desfazer da esposa, usá-las como escravas, né? E nós sabemos que a Bíblia, ela só nos coloca nas posições certas, ela nos ensina a andar cada um de acordo com o seu papel. Papel esse que tanto a mulher machista quanto o homem machista, né, a mulher feminista quanto o homem machista, eles não conseguem ver ou ter uma visão de obediência, fazendo as coisas ao contrário, fazendo tudo errado e assim desagradando a Deus. Quantas mulheres não estão dentro dos seus lares, né, submissas, né, mas ao ponto de serem maltratadas pelo esposo. Quantos homens aí não as respeitam, não recebem as suas opiniões como auxiliadoras, quantos homens não permitem nem mesmo que suas esposas orem, né, ou dêem uma palavra em meio à sociedade, ou até mesmo no seu lar. Quantos homens aí tomam e tiram a autoridade que Deus deu às mulheres de serem auxiliadoras e eles por si próprios querem ser a autoridade máxima, tirando o papel da esposa, não dando de forma nenhuma a oportunidade delas se expressarem. E muitas mulheres têm vivido em cativeiro, muitas mulheres têm vivido em sofrimento, muitas mulheres têm suportado aí os esposos que são machistas, esposos que não são cristãos, mas estão dentro das igrejas, né? Mas que na hora de viver a palavra, vai entender, né? Vivem totalmente o contrário. Isso é uma questão de equilíbrio, né? Equilíbrio social, equilíbrio sentimental, emocional. É uma questão de equilíbrio totalmente distorcida. Ou seja, a autoridade bíblica, quando se trata do papel das mulheres no lar, no trabalho, na igreja e na cultura, de que forma, né, as três ondas do feminismo impedem a visão de Deus para as mulheres. Existe essa visão de Deus para as mulheres e existe a visão de Deus para os homens. Então, de que forma também, assim como a gente falou ontem no vídeo a respeito da visão de Deus para as mulheres, como as mulheres devem ser, existe também uma visão de Deus para os homens, de como os homens devem agir, né, dentro dos seus lares. Muitos homens estão perdendo suas famílias por não saberem apaziguar, não saberem amar, não saberem cuidar do ministério maravilhoso que Deus deu a cada um deles, né? Então, gente, o que eu posso falar do homem à luz da Bíblia? A Bíblia, gente, ela condena o egoísmo, condena a violência, o abuso sexual e chega ao ponto de simplesmente condenar a maneira que os homens, às vezes, deixam de se preocupar com o bem-estar das mulheres que os cercam, ou de se preocupar com o que acontece na vida das mulheres. Pedro, ele é bem claro em sua epístola. Ele ordena, maridos, coabitai com elas com entendimento, porque aprender a coabitar com a mulher com entendimento requer tempo. E eu diria o mesmo para as mulheres em relação aos homens. Então, se formos observar, nossos olhos, eles vão se abrir, né? E a gente pode estar tomando conta de que essas coisas não estavam sendo valorizadas. A questão do homem amar, a questão do homem coabitar com entendimento com suas esposas. Estavam sendo... Muitos homens estão distorcendo a palavra de Deus. E muitas dessas questões, muitas dessas atitudes são criadas por líderes religiosos, né, que descartou toda a vontade do Senhor nas Escrituras, né? Ou seja, eles pegam regras extras bíblicas, né, e vão vivenciando dentro dos seus lares. Muitos rabinos, né, não podiam conversar com as mulheres. Se a gente for olhar lá no tempo, lá no passado, a gente vai ver que os rabinos não poderiam nem mesmo se sentar à mesa para tomar café, almoçar, jantar com suas mulheres, né? Que eles não as tinham como suas esposas, um valor como Deus, né, as fez com tanto amor. Mas Jesus falava com as mulheres e compartilhava a verdade com elas. Enquanto eles diziam, você não pode ser tocado por uma mulher que está menstruada ou em alguma outra forma,
imunda, ele permitia isso porque a pureza dele, seus propósitos redentivos superavam os pecados na vida das mulheres. Então ele não permitia 2 pesos e 2 medidas. Quando alguém foi pego em ato de adultério, foi apresentado a ele, está aqui a mulher, mas não o homem. Cadê o homem? O mais provável é que ele era vítima de abuso e que não houve uma relação consensual, ou seja, as mulheres sempre eram as mais culpadas, né? Por serem sexo mais frágeis, as mulheres elas acabavam sendo culpadas e sendo disciplinadas, né? Ou seja, aquela mulher lá, ela foi apresentada a Jesus e ele viu todos os pecados que estavam envolvidos na vida dela. Mas as atitudes condenatórias, a misoginia, e ele mostrou a todos a saída que é: vocês estão focados no pecado de uma pessoa de forma estreita e míope. E eu vou falar sobre o pecado do grupo inteiro. Ou seja, Jesus ali apontou não somente o pecado daquela mulher, mas Jesus apontou o pecado do grupo inteiro. Para você ver como Jesus ele sempre amou as mulheres e as mulheres sempre tiveram relações amigáveis com Jesus, sempre foram bem próximas, cuidaram do ministério de Jesus. E os homens hoje, os homens à luz da Bíblia, eles estão focando mais nas suas próprias vontades, nos seus próprios desejos, e estão usando as mulheres como escravas para suprir as suas necessidades, né, pessoais. No Antigo Testamento, gente, a gente consegue ver muitos maus exemplos, né? E não só no Antigo Testamento, mas nos atuais também. Entre líderes de igreja, que é algo que desanima muito as jovens mulheres. Observe que muitas mulheres hoje elas estão optando mais por ficarem sozinhas do que para se casarem, por conta da forma como são tratadas, do que elas esperam, né, após o casamento, de como muitos homens as tratam, né? Quando na verdade a Bíblia, se nós formos olhar de Gênesis a Apocalipse, você vai entender o valor que a mulher tem para Deus. E o valor que a mulher tem para Jesus, né? Mas que muitos homens não conseguem enxergar esse valor e acabam ultrapassando os limites, passando por cima, né? Da vontade da mulher, dos desígnios que Deus deixou para ela. E muitos homens cobrando sabedoria da parte da mulher, quando na verdade nem eles próprios têm sabedoria para dividir com a sua esposa. Porque uma mulher, para ela ser sábia, se faz necessário o homem ser amoroso, ser compassivo, ser cuidador, provedor, né? E a gente observa que muitos não estão fazendo isso. Então, continuam mesmo assim cobrando sabedoria das mulheres. Hoje, nos nossos dias, muitos casais cristãos estão se separando por conta de sabedoria que não tem. E pelo homem ser o cabeça da casa, o cabeça da mulher, era para o homem guiar a esposa. Era para o homem amar a sua esposa, ensinar ela a ser uma mulher sábia, porque depende muito do homem também. Mas na maioria das vezes os homens são grosseiros, ignorantes e partem para cima mesmo com toda a agressão, seja verbal, física, psicológica. Mas ainda assim, eles querem que as mulheres se coloquem no patamar de mulheres sábias, ou seja, que elas próprias venham se virar para buscar de onde elas não têm, porque por eles serem um cabeça da mulher, a mulher geralmente, ela confia no esposo, ela está ali totalmente confiante no marido que tem, e elas não tendo o seu esposo como seu companheiro, em quem elas vão buscar essa confiança? Então, muitos dos homens hoje estão pedindo algo da mulher que não é o papel dela, mas é papel dele. Então, você, homem, que está ouvindo essa mensagem nessa manhã, que você possa ser um esposo de excelência, um esposo à luz da Bíblia, como Jesus lhe ensinou que você seja. Vamos ler mais a Bíblia, vamos buscar mais a presença de Deus, vamos procurar sermos mais humildes, porque muitas mulheres têm estado em cativeiro, muitas mulheres têm sofrido, muitas mulheres têm aí vivido dias de terror dentro de seus lares por conta dos seus esposos, que são grosseiros, que são mal educados, que não as respeitam como a Bíblia manda que eles as respeitem. Então, você aí que só vê os seus direitos, só vê o seu lado, passe a observar o que Jesus fez lá naquele dia em que aqueles homens levaram ali
aquela mulher que foi pega em ato de adultério. O que Jesus fez? Jesus simplesmente a perdoou dos seus pecados e não a condenou. E Jesus não falou só do pecado dela, mas Jesus falou do pecado de todos. Hoje, se uma mulher falha, é motivo para muitos a criticarem, né? Eu não estou aqui dizendo que pecar, falhar é o certo, é o correto, mas nós como seres humanos, né, carnes que somos, imperfeitos que somos, a tendência é sempre estarmos mesmo em errantes, né? Mas se uma mulher erra, porque uma mulher não pode errar, o homem pode todas as coisas, o homem pode errar, o homem pode trair, o homem pode xingar, o homem pode falar o que ele quiser, pode usar de autoridade, o homem pode agredir, até aí tudo bem, mas se a mulher, ela não aceitar e ela se levantar para não aceitar esse tipo de agressões, ela já fica mal falada, ela já fica mal vista na sociedade, ela já é uma mulher rebelde, é uma mulher que não serve para ter um casamento, o que não é verdade, o que aos olhos de muitos isso aí é contraditório, é errado, porque nós mulheres também somos seres humanos, nós também precisamos ser amadas, nós também precisamos ser bem tratadas, nós precisamos do afeto, do carinho, do cuidado dos nossos esposos, para que a gente também possa exercer com o nosso papel. E essa mensagem fica nesta manhã para vocês homens que estão aí casados, que não têm paciência de lidar com as suas esposas. Se vocês voltarem lá à leitura da Bíblia, vocês vão encontrar vários textos, várias passagens, né, de Gênesis, Apocalipse, de como as mulheres devem ser tratadas, de como você deve ser como um homem provedor, como um homem cuidador da sua família, um homem que protege a sua família, um homem protetor. Então, não fuja da vontade de Deus, não fuja dos princípios, siga com a vontade que Deus exerceu para a tua vida, para o teu coração, né? E assim eu acredito que ambos exercendo seus papéis, a família não tem como falhar, né? Não vai haver separação, mas eu não podia deixar de trazer essa mensagem aos homens nessa manhã, né? Porque é o que tem acontecido no meio de muitas famílias e principalmente no meio cristão. Amém, meus irmãos? Fiquem com Deus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Olá, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Bom dia a todos.